seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde a gente fala sobre estratégias de negócios, sempre com muito conteúdo para trazer insights para você que está aqui nos assistindo. Em geral, eu começo falando, mas eu também trago convidados especialistas que trazem suas vivências acadêmicas, suas vivências práticas e dividem elas conosco, como é o caso do Luiz Eduardo Labriola, que está aqui hoje com a gente, especialista em experiência do cliente e projetos. Luiz, muito obrigado pela sua presença, muito bom em ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai dividir muito conteúdo interessante por aqui hoje. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado a você, Giovana. Obrigado ao programa Conexão Cliente. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, trocando experiências e aprendendo também, né? Todos nós somos um eterno aprendiz, né? Ah, é verdade, verdade. Imagina, eu que te agradeço. E hoje o nosso tema é agilidade e experiência do cliente. É isso, Luiz? Perfeito, Giovana. A gente vai falar sobre um pouquinho. Acho que agilidade é uma daquelas palavras que estão muito na moda hoje. Todo mundo fala um pouco sobre isso. Experiência do cliente também é algo extremamente importante hoje na questão das empresas. Então, acho que é um tema muito relevante para a gente falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Bom, eu já queria começar esse programa aqui trazendo a raiz do nosso tema de hoje e queria que você falasse um pouquinho para a gente, definisse para a gente o que é agilidade em experiência do cliente e como você olha para esse tema. Legal, super importante essa pergunta. Eu gosto de separar um pouquinho o que é agilidade e o que é experiência do cliente, né? Quando a gente fala em agilidade, muitas vezes o pessoal pensa em processo, em metodologia e principalmente em ser rápido. Quando a gente está falando em agilidade, a principal questão da agilidade hoje é a questão da adaptação. Ou seja, você entrega um pouquinho e sempre constante. E qual que é a ideia disso? Quando você entrega um pouquinho de forma constante, você erra mais rápido. Você erra um período mais curto. E o que você consegue fazer isso? Você consegue adaptar, você consegue corrigir, você consegue fazer melhorias. Então, nessa velocidade de coisas que a gente vive no mundo de hoje, a gente não tem muito tempo. Essa questão da agilidade, ela traz processos extremamente mais rápidos, mais enxutos, você consegue economizar tempo. Imagina quando você tem um projeto, um desafio, uma iniciativa na sua empresa, você entregar um projeto daqui a um ano. Daqui a um ano, hoje, tanta coisa pode mudar que aquele projeto pode não ser mais relevante. Então, nesse ponto, a agilidade ela é muito importante, ela traz vários benefícios para a empresa, organizações, times. Quando a gente fala em experiência do cliente, e a gente tem várias frases prontas, né? Eu gosto de usar 3 pilares, né? A questão do esforço, a questão do emocional, a questão do sucesso. Vou falar um pouquinho rápido desses 3, né? O esforço, o quanto que você precisa fazer para conseguir alguma coisa da empresa, né? Quanta energia você teve que gastar, o quanto que aquilo foi agradável ou não para você. Quando a gente fala o emocional, é quanto que aquilo teve uma relação para você, você criou um vínculo com a empresa ou não, teve literalmente uma boa experiência para você. Quando a gente fala sucesso, é quando você consegue atingir o objetivo do seu cliente. Muito mais do que apenas cumprir um item de contrato, você entregou aquilo que de fato o seu cliente queria. Eu acho que, tentando resumir um pouquinho as coisas como eu vejo, eu entendo que seria isso, questão da agilidade e experiência do cliente. E conectando agora os dois, imagina o seguinte, eu gosto sempre de dar exemplos práticos, né? Imagina que no meio da pandemia, teve um momento que todas as organizações, os seus planejamentos estratégicos, os seus orçamentos, todos eles estavam desfasados ou ineficientes, pelo menos. E a pandemia mudou tudo. E como é que você consegue resolver isso? Sendo mais ágil, através da experiência do cliente, relacionamento, gestão de cliente. Então, eu defino agilidade e experiência do cliente quando você consegue se adaptar às transformações que os seus clientes estão exigindo. Então, de maneira um pouco, tentando resumir um pouquinho, é isso que eu enxergo, Giovanni. Perfeito, perfeito. Um conceito que vem caminhando aí com as startups, né, que hoje abrangem aí tanto volume no Brasil e no mundo, e elas funcionam muito dessa forma, né? Elas têm muito essa pegada de
de pivotar, de errar rápido e já fazer de uma nova forma. E eu acho que as grandes empresas têm aprendido muito com isso, né, Luiz? Perfeito. Posso até dar um exemplo do que você falou? Com certeza. Então, a questão da startup, você saber assim, o principal erro de uma startup hoje, o principal talvez seja muito forte, mas assim, o motivo que quebra as startups não é produto, não é serviço, é gestão de cliente. Porque muitas vezes a pessoa que resolve abrir um empreendimento, um negócio, a pessoa tem um produto, digamos assim, minimamente viável, ela tem condição técnica de melhorar aquele produto, de ver, mas onde ela erra? Não é na venda, é na gestão do relacionamento, a experiência do cliente. Porque as pessoas não têm esse viés, é uma competência muito particular, muito singular aquilo, né? E normalmente as pessoas focam muito no produto, Verdade. não na experiência. Então, assim, boa parte das startups, quando vira aquele de 1 a 2 anos, elas quebram um dos principais motivos é a questão da experiência do cliente. Olha isso, né? Então, como a gente consegue fazer uma reflexão aqui de que a gente aprende com uma metodologia nova, né? Uma nova forma de fazer negócio, que são as startups aí, que realmente vem ensinando muito para a gente, vem ensinando muito aos gigantes. Tem muita empresa grande hoje tentando atuar no modelo das startups, mas elas também precisam ainda evoluir, se transformar num quesito tão importante, que é a nossa especialidade, que é algo que é uma bandeira que a gente levanta e vem buscando levar cada vez mais para mais empresas, para mais equipes, mais líderes, porque sabemos da importância de valorizar, de analisar a experiência do cliente como estratégia de negócio, né? Foi por isso que esse programa surgiu, inclusive, para levar esse conceito. Muito bacana, top demais. E, Luiz, quando a gente fala em experiência do cliente como estratégia do negócio, como você percebe a maturidade das empresas brasileiras hoje nesse tema? Nossa, é outra excelente pergunta, né? Então, eu acho que, quando a gente for comparar a experiência do cliente, né, o mercado está um pouco mais maduro, os Estados Unidos, por exemplo, a gente está muito atrasado, mas muito atrasado mesmo, né? Eu vou fazer um spoiler aqui. Estou escrevendo um livro. Um dos primeiros capítulos que tinha no livro era uma comparação entre os clientes e experiência do cliente nos Estados Unidos e no Brasil. A gente está muito atrasado, né? Então, eu hoje vejo as empresas trabalhando de uma forma meio forma de silo, né? Ou seja, eu tenho um pacotinho aqui, eu tenho outro pacotinho aqui, eu tenho outro pacotinho aqui. O que acontece na prática, na vida real, em muitas organizações? Aqui eu sou medido de uma forma A, aqui eu sou medido de uma forma B. Essas duas metas, elas são independentes, uma anda sozinha com a outra. O que acontece nisso? Tem aquela frase clássica, né? Diga como me medes que eu direi como trabalho, né? Então, quando eu faço isso aqui e o outro faz aqui, eles não se encontram, andam em paralelos, o que acontece? A organização ela não consegue trabalhar como um organismo vivo. Eles trabalham em forma de silos. E o que isso acontece na prática? Eu resolvo o meu problema, você resolve o seu problema, ele resolve o dele. Quem resolve do cliente? Quem vê melhoria? Aqueles itens que o procedimento está certo, mas você não atendeu o cliente. E ninguém está olhando isso. E hoje existe uma barreira muito grande, até de falta, às vezes, de pessoal qualificado, de mão de obra. Às vezes existe também uma barreira das próprias empresas. Por que eu falo isso? Quando tem a questão da experiência do cliente, você precisa de minimamente uma estrutura, seja uma área, uma diretoria, que tente olhar a empresa de uma maneira organizacional, para a gente conseguir justamente superar esses silos. Isso não é fácil, porque isso demanda qualificação, demanda pessoas, demanda a empresa, né, do presidente para baixo, as pessoas comprarem essa ideia. E além disso, imagina você, numa empresa que você trabalha, quem está assistindo, ou quem conhece alguém que passa por isso, quando você tem que entrar numa outra área para identificar o que não está funcionando bem, você gera uma exposição para aquela área, por mais que você fale de uma forma suave, tranquila, um relacionamento, você gera uma exposição. E quem quer que você entre na sua área para expor você? Então, você tem uma zona, uma fronteira muito limiar de conflitos que você precisa resolver. Então, você precisa, além de todos esses skills que a gente está falando, uma liderança consiga fazer isso, superar essa barreira. Então, eu acho que isso no foco hoje, a gente tem uma certa carência.
tanto de líderes quanto de profissionais, e, consequentemente, a maturidade das empresas hoje acaba caindo em função disso. As empresas que conseguem ser um pouquinho melhor, realmente elas ganham mais market share, mais lealdade, mais preço, mais experiência. Então, eu vejo hoje que as empresas muito lá atrás ainda. E retém os melhores talentos. Perfeito. Retém os melhores talentos. Porque quando a gente fala experiência do cliente, a gente pensa muito só no cliente, né? Você também tem um colaborador, né? Tem muita gente que defende, independente se está certo ou errado, que antes de você tratar o seu cliente, você tem que tratar o seu colaborador. É a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está na linha de frente com o seu cliente, que vai ser, digamos assim, o cartão de visita, às vezes o rosto, a voz, né? Ou às vezes o e-mail, o texto, seja o que for, que vai entrar em contato com o cliente. Então, muitas vezes tem gente que prefere focar mais no funcionário do que no cliente, né? Independente se é certo ou errado, são viés, mas assim, tem um lado de importância muito grande nisso. É uma forma, é uma estratégia. Eu costumo falar, no meu entendimento, eu costumo falar que não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador. Então, se você vai tratar num primeiro momento, ou se você vai tratar em paralelo, ok. O ponto não adianta a gente se iludir acreditando que a gente vai conseguir oferecer a melhor experiência para o nosso cliente sem oferecer antes a melhor experiência para o nosso colaborador também. A gente precisa tratar das nossas pessoas, a gente precisa fazer com que eles recebam experiências de fato importantes, agradáveis, olhando com foco para eles, né? Pensando no desenvolvimento deles, nas suas expectativas profissionais e pessoais, para que eles realmente sintam que conseguem transbordar essa percepção para o nosso cliente. Quem não está feliz, quem não é valorizado, não vai conseguir levar essa troca, levar esse sentimento para o próprio cliente. E não vai achar que é importante, né? Porque a experiência do cliente, a gente sabe, é técnica, né? É técnica, é dado, é análise. Então, ele não vai achar que é importante, por exemplo, quando o cliente dá o seu feedback, coloca ali a sua percepção, ele vai achar que é mais uma reclamação como outra qualquer. Não vai ver aquilo ali como um presente para a empresa. Porque todo feedback, né, do cliente é um presente. Não, e muita gente, né, pegando um gancho que você falou, tem muita gente que vê uma reclamação como um problema, né? Uhum. Eu sempre falo, gente, não é um problema, é uma oportunidade, gente. Assim, é isso. E quando você tem vários problemas, você fala assim, opa, isso aqui tem uma grande oportunidade, uma gigantesca oportunidade. Ninguém quer, dá para mim que eu resolvo, vamos lá, bota comigo. Boa, excelente. E acrescendo também na sua fala, Luiz, tudo que você falou, super concordo. E acrescento também a questão da cultura, né? Então, quando a gente fala hoje da maturidade das empresas com relação ao customer experience ou experiência do cliente, eu falo que muitas vezes falta ali uma cultura em experiência do cliente ou uma cultura de centralidade no cliente. A gente ainda vê empresas com uma cultura no produto ou uma cultura no marketing. Então, boa parte das nossas empresas ainda estão com esse olhar. E está tudo bem, mas cabe a gente levar essa maturidade, essa inovação e o tanto de resultado, né, que essa metodologia pode trazer. Né? Legal. Uma coisa que você falou que é bem interessante, quando a gente fala assim, aí é visões, tá? Eu vejo o contexto que eu vejo, converso com pessoas da área e ouço também. Muitas vezes o pessoal fala muito em centralidade no cliente, que você falou, foco do cliente, foco no cliente, né? E a gente, às vezes, muito vai para o lado meio tópico romântico da coisa. Não sei se você tem essa sensação também. Quando o pessoal fala, então, pô, é a arte Disney de encantar os outros, né? Dependendo do que o cara falar, na segunda frase, dependendo do que ele falar, eu já desconecto. Porque o cara fala aquelas frases meio prontas, você espreme o final do discurso do cara e não sai nada. E, assim, o pessoal às vezes pega muito essas coisas românticas e o pessoal esquece do principal. Vou pegar até a Disney de exemplo aqui. O pessoal fala muito de encantar o cliente, né? Mas, assim, qual é a grande sacada da Disney? Eficiência operacional. Excelente. O pessoal esquece disso. Excelente. Gente, imagina que assim, todo dia você tem lá o Mickey, que ele sai da casinha lá às 5 horas da tarde, com um sorriso enorme no rosto, com atenção com todas as crianças, tira foto com todo mundo no tempo pré-estabelecido.
Gente, 5 horas não é 5 e 2, não é 5 e 5, não é um cara com cara amarrado, não é um cara que pode tirar foto assim, né? Assim, é um cara todo dia com um sorriso no rosto, te atendendo bem como se fosse uma final de Copa do Mundo para a pessoa. E assim, né? E a Disney tem umas coisas muito singulares, é que pelo menos nos Estados Unidos, você não tem muita coisa perto ali. Então a pessoa não consegue trabalhar na Disney e fazer outra coisa, uma faculdade ou se melhorar alguma coisa. Você vai para a Disney ou vai para a Disney trabalhar. E assim, outra coisa que é difícil, a questão da rotatividade de treinamento da Disney. Isso é outra coisa que as pessoas esquecem disso, mas assim, eles têm um turnover alto, eles não pagam salários assim, astronômicos, pagam alguma coisa. E, assim, eles treinam da pessoa com uma eficiência altíssima. Então a pessoa entra, em pouco tempo a pessoa está performando e no padrão Disney de ser. E, assim, até uma piada assim, imagina como é que é a contratação da Disney. Contrata-se Pateta. Difícil, né? É verdade. É. Mas pior que até isso eles fazem bem. Não é, assim, é uma piada, mas assim, é um fato, né? Contrata-se Pateta. É verdade, total. Não, total. Falou muito bem, é verdade. A Disney, ela leva até a arte de encantar, a eficiência, ao processo. Eles são muito, muito eficientes. E é isso que faz parecer esse encantamento todo pra gente. Mas tem muita técnica ali atrás. E foi muito bom você tocar nesse ponto. Achei excelente essa sua última fala, porque ela me deu aqui subsídio para a minha próxima pergunta para você. Eu sei que você é muito articulado, creio que até pela sua experiência acadêmica, né? Você é professor também. Então, eu queria te fazer um desafio, Luiz. Falou. Eu queria que você falasse aqui para gente, porque eu sei que tem muitos profissionais nos assistindo, e a gente sabe que os profissionais da área de relacionamento do cliente acabam tendo aí uma atuação muito heróica de levar. Nós falamos aqui já dos silos, e eles existem de fato em boa parte das empresas, e fica ali o profissional de relacionamento, das áreas de relacionamento ou das áreas de cliente, buscando levar a importância, né, dos projetos voltados para a experiência para o cliente, para a empresa. Então, eu queria que você falasse para a gente quais argumentos você utilizaria para um empreendedor ou para um CEO para convencê-los a iniciar um projeto em experiência do cliente numa empresa. Nossa, excelente pergunta. Então, eu tenho uma teoria que são as minhas verdades, tá? Então, assim, eu acho que muito um CEO, um presidente, você não consegue convencer se você abordar, às vezes, experiência do cliente, né? É mais que um termo novo, é uma coisa, digamos assim, que tem gente que fala que é aquele termo da moda, né? Quando você fala com o presidente isso, às vezes isso não conecta com ele, né? Imagina o seguinte, você vai falar, eu vou encantar o cliente. Aí você vai lá na operação, o cara fala assim, pô, eu emito nota fiscal, como é que eu encanto o cliente? Então você não consegue conectar isso, né? Assim, a forma que eu sugiro a muitas pessoas assim é falar para o presidente, primeira coisa, qual o problema você vai resolver? Qual o problema que eles querem resolver de experiência do cliente, né? Porque é o que? É turnover? É perda de cliente? É cliente que está reclamando? É insatisfação? É pouca venda? É lead? É cliente que está entrando numa coisa? Então, você pegar um nicho que você quer resolver e atacar ele. E outra coisa que eu sugiro também, assim, pense grande, mas comece pequeno. Porque você, muitas vezes, você começa um projeto, você não tem braço para tudo. Seu braço é curto. Então, comece com o que entregue mais valor para a empresa, que a gente costuma chamar muitas vezes de ganhos rápidos, né? Você faz aquilo em 6 meses, um pedaço de projeto, um piloto, você consegue falar assim, opa, isso aqui dá alguma coisa, dá um caldo, isso aqui fez fumaça, vamos lá. Eu sempre digo também, por exemplo, as empresas têm suas culturas, né? Se a cultura da empresa for tempo, qualidade, preço, enfim, vá pelo que agregue valor, que faça sentido para a cultura da empresa. Quando você faz isso uma vez, as pessoas gostam, você ganha mais apoio, mais prestígio para dar um passo maior. Eu também costumo dizer, muitas vezes, que tem aquele efeito manada, né? Porque você começa um projeto bem feito, as pessoas normalmente vão atrás. É como você entra num projeto que já tem aquele plano de voo do avião bem estabelecido, todo mundo segue ele direitinho. Então, essa é a sugestão que eu recomendo para quem quiser convencer um CEO, um presidente de empresa a adotar a experiência do cliente na sua empresa. Excelente.
Adorei. Acho que já dá para o pessoal modelar aí. Eu acho que as pessoas que estão assistindo já estão pensando aqui, tendo seus insights de como podem fazer esse link nas suas empresas, nas suas áreas. Super concordo. E foi muito legal assim você falar essa questão de que nem todo discurso se conecta com o alto executivo. O alto executivo ele está ali, né, de fato, olhando para o resultado. Então, que tal levar o Customer Experience como uma estratégia de crescimento, como uma estratégia de resultado, levando os benchmarks, levando os exemplos de empresas que cresceram, que se desenvolveram, né, que mudaram, inclusive, com relação às suas equipes. Tem que levar dados estatísticos, tem que levar ali o que vai falar a língua da alta gestão, que é resultado, sem sombra de dúvida. Muito bacana. E essa questão que você falou de dados hoje, isso não é nem o futuro mais, né? Isso é o presente, hoje, né? Porque você conseguir identificar comportamentos do cliente, agrupamentos de perfil, né? O que os seus clientes esperam, como é que você comunica melhor, como é que você responde melhor, como é que você trata melhor isso faz toda a diferença. Você trazer essa personalização do atendimento para a pessoa, né? Tem algumas empresas que fazem isso assim, de uma forma absurda, né? Acho que um exemplo que eu vou dar aqui, que acho que todo mundo conhece, é a própria Netflix, né? Você não entra em contato, você não pega o telefone para ligar para a Netflix, você não faz nada. Aí você liga lá, seja no seu smartphone, seja na sua TV, no seu computador, está lá personalizado com o seu perfil, Luiz, Giovanni, qualquer lugar que você vá. E além disso, ele faz algoritmo que ele faz sugestões para você em função do que você vê. Ainda criou agora um negócio de top, né? Top 1, top 10. Você consegue ver o que está mais visto. Às vezes você nem faz o seu perfil. Você fala assim, pô, todo mundo está vendo, eu vou ver também. Você não quer ficar de fora, né? Então, assim, essas sacadas, assim, esse comportamento dos clientes, isso a Netflix faz muito bem. Muito, muito. Recentemente teve uma matéria deles falando que eles agora são pequenas, o que parece pequeno, mas que faz todo sentido na eficiência da utilização da ferramenta e na eficiência da jornada do cliente. Então, essa matéria recente que saiu falando que eles agora possibilitam as pessoas, o cliente, a esconder as séries que eles começaram a ver e não gostaram. Então, antes, né, você começava a ver uma série no Netflix, não gostou, ficava aparecendo aquele negócio ali para você para sempre. Então, eles perceberam, muito provavelmente através das diversas pesquisas que fazem, que aquilo ali incomodava o cliente toda hora. Caramba, eu não gostei dessa série, eu não quero continuar assistindo, tem que ficar toda hora ela aqui para mim. E hoje você já consegue esconder. Quer dizer, que eficiência que isso traz na jornada do cliente com eles? Eles são demais, realmente são um excelente exemplo de experiência, de melhora de performance, de jornada bacana. Acho um ótimo exemplo. Perfeito, perfeito. E, Luiz, eu agora queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto muito bacana, que eu sei que já já vai estar saindo do forno, e que você já deu um spoiler aqui pra gente, que é o livro do Customer Experience, que você está fazendo parte. Sei que você tem uma participação importante nesse projeto, e queria que você falasse um pouquinho. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Legal. Eu sou um dos coautores e curadores de que está escrevendo um livro sobre a experiência do cliente. Então, qual que é a proposta desse livro? A gente faz de uma forma colaborativa, então totalmente dentro da caixa de agilidade, né? Então, a gente chamou pessoas que sejam entusiastas do tema, do assunto. Você gosta do assunto, tem tempo, quer escrever? Vem escrever com a gente. Então, ele é aberto, ninguém aqui ganha um centavo para escrever esse livro. Então, é agilidade na veia, dentro desse contexto de experiência do cliente. O foco um pouco desse livro é principalmente pegar experiências nacionais. A gente tem muito livro de experiência do cliente, apontando lá para fora, Estados Unidos, Disney, Amazon, Apple. Isso é bacana, é super legal. Mas é aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade, porque a gente vive aqui hoje, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer com pessoas que são experientes aqui no país, e não é só uma coisa aqui local, Rio de Janeiro. Então, a gente tem pessoas do Brasil inteiro escrevendo, e pessoas que contem, principalmente, cases de histórias nacionais. Então, o que você fez na sua empresa, qual foi o desafio, o que deu certo, o que deu errado, e óbvio, né? A gente tem uma reflexão teórica, a gente fala o que
a experiência do cliente, a gente fala o que é sucesso do cliente, a gente fala os principais indicadores, metodologias, processos, mas o foco é em trazer experiências nacionais. E eu posso falar, eu aprendo muito participando da curadoria desse livro. Pessoas assim fantásticas escrevendo esse livro e assim a troca que a gente faz assim, ela não tem preço. É uma coisa que, apesar de você não ganhar financeiramente, assim, são experiências únicas na vida, né? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você poder participar da curadoria de um projeto como esse, imagino, contato com tantos profissionais, com suas vivências incríveis, estão ali se debruçando e contando um pouquinho, né, sobre essa história. Que legal, já estamos ansiosos e quando chegar o livro, você vai voltar aqui no Conexão Cliente para a gente falar só sobre o livro. Prazer. Prazer. Luiz, chegamos ao fim de mais um Conexão Cliente. Queria te dizer que foi excelente estar aqui com você. Eu acho que a gente trocou muito, acho que a gente conseguiu levar muito material interessante para todo mundo que está assistindo Conexão nessa semana. Então, queria te agradecer. Muito, muito obrigada pela sua participação, pelo conteúdo que você está trazendo. E queria que você deixasse aqui as suas redes sociais ou a forma como as pessoas conseguem encontrar um pouquinho do seu conteúdo. Legal. Todas as minhas redes sociais são, deve estar aqui o nome aqui embaixo depois, né? Luiz Eduardo Labriola. Então, Facebook, LinkedIn, Instagram. É só me adicionar lá. Vai ser um prazer conhecer vocês, trocar ideia, ajudar. Se alguém quiser depois conhecer um pouquinho mais da ideia do livro, os trabalhos voluntários que eu faço, vai ser um prazer. E, novamente, agradecer o convite aí da Giovana, do Conexão Cliente. Quando voltar o livro, eu vou cobrar e vou trazer, né? Adorei a experiência aqui do programa. Por favor. E obrigado a todo mundo. Ai, que legal. Então, Luiz Eduardo Labriola, a gente vai colocar aqui. E eu quero agradecer a você também que está nos assistindo. Com certeza, sempre o tema que a gente traz aqui tem muito a ver com o que o nosso público vem pontuando para a gente sobre o que quer ouvir. Então, agradeço. E se você também quiser continuar, se você aí que nos ouviu hoje, que nos assistiu hoje, quer trazer o seu tema, o seu desafio para ser discutido ou para ser discorrido aqui no Conexão Cliente, por favor, entre em contato com a nossa rede social no Instagram, ou Giovana Terra CX, ou pelo Instagram da própria TV Max, @tvmaxrio. Muito obrigada, nos vemos na próxima semana. Luiz, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.